Olá, seja bem-vindo à Paz Divina. Hoje vamos mergulhar profundamente em um tópico essencial para o nosso crescimento espiritual e compreensão: o pecado da autojustificação. Você já sentiu a necessidade de provar a si mesmo, aos outros, até mesmo a Deus? Bem, você não está sozinho. Junte-se a nós nesta jornada esclarecedora enquanto exploramos o impacto da autossuficiência em nosso relacionamento com Deus e descobrimos o verdadeiro caminho para a salvação. A luta contra a autojustificação é uma batalha atemporal com a qual até mesmo os líderes religiosos da época de Jesus lutaram. Neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos de Cristo para revelar como a autojustificação nos cega para nossas próprias deficiências, nos impede de experimentar a justiça de Cristo e nos impede de reconhecer nossa necessidade de um Salvador. Baseando-nos no Evangelho de Lucas, vamos examinar de perto a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Ao descobrirmos o profundo contraste entre suas atitudes e resultados, aprenderemos a valiosa lição da humildade ao nos aproximarmos de Deus. Essa parábola serve como um poderoso lembrete de que a salvação não pode ser alcançada por meio da autojustificação ou da aderência estrita às leis. Ela é encontrada apenas pela fé na obra consumada de Cristo e na justiça cheia de graça imputada a nós. Mas não para por aí. Vamos explorar a presença pervasiva da autojustificação mesmo nos tempos modernos, dentro de nossas igrejas e vidas pessoais. Descubra como esse pecado sutil pode prejudicar nosso crescimento espiritual, nos afastar das bênçãos de Deus e nos impede de experimentar a plenitude de sua graça. No mundo da fé e da moral, a autojustificação é um termo que carrega um peso profundo e um significado relevante. De acordo com o dicionário, a autojustificação refere-se à confiança na própria justiça, especialmente quando somos moralista e intolerante às opiniões e comportamento dos outros. No contexto bíblico, este conceito está enraizado na ideia de que podemos, de alguma forma, cultivar uma justiça aceitável aos olhos de Deus, mesmo que isso signifique ignorar a nossa natureza pecaminosa. Jesus não poupou palavras ao criticar a mentalidade de autojustificação, principalmente quando se referia aos líderes religiosos de sua época. Em uma passagem notável, encontramos Jesus condenando os escribas e fariseus por sua adesão rígida às tradições legais, uma busca por superioridade aos olhos dos outros. Uma parábola contada por Jesus, a do fariseu e do coletor de impostos, ilustra vividamente a diferença entre a autojustificação e a humildade diante de Deus. O fariseu confiou em suas próprias obras para sua aceitação divina, enquanto o coletor de impostos reconheceu sua insuficiência e dependência de Deus. A mensagem é clara: a verdadeira justiça não se origina de nós mesmos, mas é encontrada em nossa rendição humilde perante o Criador. Jesus contou uma parábola sobre a autojustificação e suas consequências. Em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Há alguns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu, em sua oração, começou a listar todas as coisas que ele não fazia e se vangloriou de sua própria bondade. Ele orgulhosamente proclamou: eu não sou como os outros ladrões, injustos, adúlteros. Era evidente que ele se aproximou de Deus com um espírito cheio de orgulho e autojustificação. Por outro lado, o publicano se aproximou de Deus com humildade e foi justificado diante dele. Em vez de dar desculpas ou destacar sua própria justiça percebida, ele se aproximou de Deus humildemente e pediu misericórdia. Sua súplica por misericórdia estava enraizada na compreensão da necessidade de um sacrifício expiatório. Perceba que o publicano não disse: Deus, tem misericórdia de mim, eu não sou um fariseu. Ele não se vangloriou de sua santidade ou se declarou perfeito.
Ele não fez promessas vazias de tentar fazer melhor no futuro. Em vez disso, ele simplesmente pronunciou estas palavras: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isso foi tudo o que ele precisou dizer. Sua humildade diante de Deus abriu caminho para sua justificação. A humildade tem o poder de nos levar longe em nosso relacionamento com Deus. O fariseu, por outro lado, exibiu seu orgulho diante de Deus, confiando em sua autojustificação. Como resultado, Deus o resistiu, enquanto ao publicano que se humilhou, Deus estendeu sua graça. As Escrituras nos dizem que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa história serve como um lembrete poderoso para nós hoje. Devemos nos proteger da armadilha da autojustificação e do orgulho. Não são nossos méritos ou boas ações que nos aproximam de Deus, mas sim nossa humildade e reconhecimento de nossa necessidade de sua misericórdia e graça. A autojustificação é uma das atitudes mais insidiosas e destrutivas que podemos permitir em nossas vidas. Assim como os fariseus no tempo de Jesus, ela nos leva a nos apresentarmos como justos diante de Deus, criando uma falsa pureza. Ela nos leva a listar as coisas que não praticamos, criando uma fachada de bondade, enquanto tentamos esconder nossos próprios males ocultos. No entanto, Deus enxerga através de nossa falsidade. Ele conhece nossos corações, nossas ações e as verdadeiras motivações por trás de nossas palavras. A autojustificação dá às pessoas uma falsa garantia do céu. Aqueles que possuem autojustificação muitas vezes esperam entrar no céu com base em seus próprios méritos. Eles ousadamente dizem a Deus do que se abstêm, dizendo: Senhor, veja, eu não me envolvo em fornicação ou embriaguez, portanto sou justo. Os fariseus na época de Jesus tinham um problema com ele porque ele se associava com pecadores. Os fariseus se viam como santos, acreditando que não tinham nenhuma associação com aqueles que consideravam inferiores a eles. Eles acreditavam que essa separação era a chave para obter o céu. No entanto, quanto mais se apegavam à autojustificação, mais se afastavam do verdadeiro caminho para o céu. A autojustificação não leva as pessoas ao céu. Se aderir à lei e ser moralmente correto fossem tudo o que é necessário para a salvação, não haveria necessidade de Cristo se sacrificar por nossos pecados. Agora deixe-me ser claro, isso não significa que não devemos nos esforçar para viver com retidão. Este ensinamento não incentiva de forma alguma a viver no pecado, pois a Bíblia nos diz que não podemos continuar no pecado e esperar que a graça aconteça. A graça não nos dá licença para pecar, mas nos capacita a resistir ao pecado. No entanto, a ideia-chave aqui é que não devemos confiar em nossa própria justiça. Faz parte de nossa natureza pecaminosa tentar ganhar nossa salvação. O conceito de graça, a liberdade custosa comprada para nós pelo precioso sangue de Jesus, sem nenhuma contribuição nossa, é difícil para nossos corações orgulhosos entenderem e apreciarem. É muito mais fácil compararmos com os outros e encontrar consolo na crença de que atendemos a certos padrões. No entanto, a verdade é que nunca podemos atender aos padrões perfeitos de um Deus Santo. Nossa única esperança está em Cristo, por meio de quem podemos obter verdadeira justiça. A justiça que Deus aceita não é algo que podemos alcançar por meio de nossos próprios esforços. Nenhuma quantidade de boas ações ou aderência a regras e tradições pode nos garantir a salvação. É somente por meio da justiça de Cristo Jesus que podemos encontrar aceitação diante de Deus. Quando colocamos nossa fé em Jesus, sua justiça cobre nossos pecados e nos torna justos aos olhos de Deus. A parábola do fariseu e do publicano nos ensina lições valiosas sobre o pecado da autojustificação e o poder da humildade. Devemos nos aproximar de Deus humildemente, reconhecendo nossa necessidade de sua misericórdia e graça. Devemos deixar de lado o orgulho e abraçar a justiça que vem somente de Deus. Ao fazermos isso, experimentaremos sua graça abundante e seu favor em nossas vidas. Ao abraçar a justiça que vem pela fé, encontramos a verdadeira salvação e a garantia de vida eterna. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, afirma: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação não é obtida por obras ou autojustificação, mas sim pelo dom de Deus, que recebemos através da fé na obra consumada de Cristo.
Aqueles que se orgulham demais para aceitar que Cristo pagou por sua salvação não podem entrar no céu. Se pudéssemos chegar ao céu por meio da autojustificação, qual seria a necessidade de Cristo vir em carne e sofrer por nós? Então você está pronto para se libertar das correntes da autojustificação? Lembrem-se de que a verdadeira justiça vem ao abraçarmos o sacrifício de Cristo e dependermos somente de sua graça. Se você achou este vídeo esclarecedor, não se esqueça de curtir e compartilhar com outras pessoas que também podem se beneficiar ao compreender os perigos da autossuficiência. E se você quiser nos apoiar na criação de mais conteúdo como este, inscreva-se no canal. Até a próxima, mantenha a humildade e abrace a graça infinita do nosso Salvador.